tudo bom? Oi. Bom, 2011 foi um ano de resultados históricos das mulheres e das fabianas, né? Fabiana Moura no atletismo, ouro inédito no Mundial de Atletismo e no remo também, primeira medalha. Ou seja, ano das fabianas, 2011. Foi um ano muito bom pra gente, acho que de coisas inéditas mesmo, espero que continue daqui pra frente. Foi seu melhor ano também? Foi, com certeza, de toda a minha carreira aí, 14 anos, foi meu melhor ano. Vocês já se conheciam? A gente já tinha se encontrado, eu lembro de ter encontrado ela no Rio, mas ela já me falou que ela já encontrou comigo bem antes. Eu tirei uma foto com ela em Pequim, assim, eu a vi lá, assim, pô, vou tirar uma foto com a minha xará. E aí fui lá, sentei do lado dela e tirei a foto e depois vou mostrar pra vocês. E ela não lembra, você Ela vê não só. lembra. Ela não tira muitas fotos, né? Então não tem como lembrar de que todas. Foi, eu tava meio perturbada. Não, mas esse papo não vai ser em qualquer lugar, afinal de contas vocês se esforçaram o ano inteiro, só treinaram, né? Então mulher merece um relaxamento, então a gente vai conversar num spa. Vocês costumam fazer isso, né? Se tratar, ir lá, fazer um relaxamento, massagem, ou não dá tempo? Não. Na correria do dia a dia, treinamento, não consigo fazer. E agora eu vou aproveitar então, né? Eu tenho uma massagem que faz parte do treino, então uma vez por semana eu faço massagem para recuperar de todo o treinamento. E às vezes eu tento, né, me cuidar, fazer umas coisinhas, mas é sempre bem difícil, porque é difícil conciliar com o treino. Às vezes você quer descansar mesmo, quer ficar em casa e acaba não dando tempo de Dá fazer preguiça, outras né? Porque coisas. tão pouco tempo para descansar, Muita né? preguiça. E agora eu com filha também, então o tempo fica bem dividido, é difícil de fazer. Então, olha, essa entrevista super gostosa a gente vai fazer relaxando e ficando mais bonita, certo? Opa, vamos embora. Vamos começar maquiando Fabi Beltrame. Sabe fazer? Faz em casa? Não eu sou consegue? meio pata pra fazer essas coisas, mas eu gosto assim de dar uma mudada, né, pra sair assim, é legal. Você gosta também, Fabi Moreira? Eu gosto. Eu faço um pouinho assim, só o basicão mesmo, mas nunca fica igual quando um profissional mesmo faz. Nunca fica. Dá vontade de dormir maquiada. Né? Isso dura a semana inteira. A gente estava conversando antes de você chegar, eu e a Fabi Beltrame, o quão difícil, né? As pessoas, o salto com vara é o tipo de esporte que a gente imagina como é que ela faz aquilo, como é que ela aprendeu. Como é que é o treinamento, né? Como é que ela treina. Você lembra o seu primeiro salto? Eu lembro. Eu até tava, agora que eu tô de férias, estava assistindo uns filmes antigos, os meus primeiros saltos, acho que foi minha terceira competição. Nossa, era ridículo. Saltou quanto? A minha primeira competição eu saltei 2,40, mas eu lembro do meu primeiro treino que foi como era antigamente, saltando com vara de bambu e caindo na areia. Então não tinha o encaixe onde eu coloco a vara, eu encaixava na areia para ficar mais fácil, para não ter perigo de errar também, para não levar tanto impacto. E aí eu saltei, eu lembro que nesse primeiro treino, acho que a primeira altura foi 1,80, depois coloquei 2 metros. Você conseguiu acertar de primeira ou você caiu de cara no momento? Não, consegui. Acho que por eu ter feito ginástica olímpica antes, eu tive essa facilidade, eu tenho né, essa facilidade de ficar pendurada, ter essa noção do meu corpo no espaço. Então, pra mim foi muito tranquilo o primeiro salto, foi muito fácil. É a gente imaginando, né? A vara não vai envergar na primeira vez, eu não vou tão alto, então é tranquilo. Assim. Não, o bambu na areia é com certeza mais fácil, né? Quando você pegou a vara de verdade na pista. Quando a vara começa a envergar e aí você começa a pensar um pouco mais na técnica, onde tem que encaixar a vara, como que é a jogada, aí começa a ficar mais complicado. Ah, eu imagino. Agora o seu resultado esse ano, 2011, o ouro no Mundial da Coreia, de novo com a Zimbaeva, né? Porque da primeira vez o Mundial em Doha, a Fabi ganhou ouro, mas poxa, a Zimbaeva errou, tal, pô, mas ela, você viu, ganhou de novo, ou seja, o que isso fez pela sua autoestima para todo mundo, para o mundo do atletismo, enfim, você viu, ganhou de novo dela, ou seja, mostrou 2 vezes. Sim, não foi uma questão de sorte, né? Exatamente. Acho que isso que foi mais legal, que as pessoas viram. O ano passado fui campeã mundial em Doha, que foi no comecinho do ano, foi em março. E depois eu tive uma sequência muito boa de competições, que eu fiz as etapas da Liga de Diamante, consegui ser campeã. E lógico que depois de um ano muito bom, você fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir repetir isso tudo de novo? Lógico que a motivação é diferente para treinar, eu queria fazer uma boa marca, eu queria buscar melhores resultados. E meu foco realmente desse ano foi o Mundial. Então, para mim não importava muito os resultados que eu ia fazer nas outras competições, se eu ia ganhar, se não ia. Lógico que eu queria buscar uma boa marca, mas eu tive um pouco de dificuldade na maioria das competições, porque ou estava frio ou estava chovendo e eu sabia que não sairia um bom resultado
com essas condições mesmo climáticas. Então eu acabava perdendo um pouco a motivação na competição. Porque eu acho que eu estava tão focada no Mundial que eu queria ir lá no Mundial e buscar uma medalha. Lógico que eu não imaginava que eu iria ganhar, eu queria buscar uma medalha. Era meu primeiro objetivo. E aí, conforme a competição foi acontecendo, eu fui vendo a possibilidade de buscar a medalha de ouro. E quando eu vi que a Helena Smaiva saiu fora, que ela já estava fora da competição, aí eu comecei a ver que era mais real mesmo, porque, queira ou não, ela é recordista mundial e eu conto com ela nas competições. Não, com certeza. E ganhou de novo dela, Sim, melhor ainda, né? Foi. Teve algum momento da tua vida que você pensou, nunca vou conseguir vencer dessa russa? Sim, teve várias vezes. Até eu falava com o meu técnico, Elson, o que eu tô fazendo aqui, pô? Eu nunca vou ganhar uma competição, nunca vou ganhar um mundial, porque ela tá sempre saltando muito mais alto que todo mundo. E aí ele falava pra mim, não, treina, vai lá, vai fazendo seus saltos, vai tranquila, que um momento que ela for mal, você tem que aproveitar essa oportunidade. Eu consegui aproveitar aí várias vezes. Você tem essa parceria com o ex-técnico dela até hoje, né, o Petrov. Sim. Agora, existe um boato de que depois que ela não conseguiu o resultado em Doha, né, no comecinho de 2010, que ela mandou ele embora, né, voltou pro primeiro técnico dela e ela proibiu ele de trabalhar com você. Não vai trabalhar mais com a Fabiana. Não, a Teve sequência isso? foi um pouco diferente. Depois que ela perdeu em Doha, ela resolveu tirar uns Quase um ano meses de férias, né? pra descansar, e acho que ela ficou uns 3 meses sem treinar. E aí o técnico, Vitaly Petrov, ele falou pra ela, quando você tiver vontade de saltar, quando você tiver vontade de treinar, você me liga. E aí passou um mês, ele ligou pra ela, e aí? Ela, não quero. Passou 2 meses, e aí? Não quero. Depois de uns 3 meses, ela falou, acho que eu tô pronta pra voltar a treinar. E aí eles começaram a treinar, ela não competiu durante o ano passado, competição no comecinho do ano, né, que foi em março mundial. E depois disso ela só treinou mesmo com ele. E aí, nesse período que ela meio que proibiu dele dar treino pra mim. Teve isso mesmo? A Fabiana não pode. Sim, então durante esses treinos eles ficam seteados na Itália, né? O Vitaly Petrov tá na Itália, então minha base na Europa é na Itália, quando eu tô fazendo as competições. E aí a gente fazia os treinos, ela fazia os treinos dela, fazia os meus. E aí depois que eu ganhei a Liga de Diamante, aí sim ela falou, eu não quero que você dê treino pra ela, porque ela tá começando a ganhar de mim, ela pode saltar alto. E foi assim. Ele que te contou? Não, ele não me contou. Ele contou para um outro atleta, para o Fábio, outro atleta de salto com vara, e o Fábio que contou para mim, para o meu técnico. Aí você achou o máximo, né? Você viu, tá vendo só? Não, e assim, lógico que ele não falou assim, não, ela não quer que eu te dê treino. Ele falou, vai ser difícil a Fabiana e a Helena, 2 atletas que estão competindo, treinarem no mesmo lugar. Não é bom, porque elas vão estar vendo. Só que é uma coisa que vocês fizeram durante anos, né? Quantos anos de parceria? 10 anos. 10 anos. Esse ano tá fazendo só 10 agora, anos. quando você começou a ganhar dela, que agora não pode mais treinar. Eu acho que na verdade era um problema dela, né? Que ela não estava confiante. Se ela soubesse o que ela estava fazendo, que ela estava bem e que ia continuar saltando o que ela saltava, acho que não teria problema. Mas acho que ela talvez perdeu um pouco a motivação, teve alguns problemas psicológicos. E aí ela fez a temporada indoor esse ano, que foi em fevereiro, saltou bem, mas acho que não o que ela esperava também. E aí depois disso, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que ela queria voltar para a Rússia, estar mais perto da família dela. Então ela chamou o Vitaly para ir para a Rússia, para ficar lá dando treino. Ele falou, não posso largar tudo, largar minhas coisas, os atletas que eu dou assessoria para ir atrás de você. Sua carreira está no final, está acabando depois, o que eu vou fazer? Então a preocupação dele também era a continuidade da vida dele, da vida profissional dele. Então foi por isso que acabou a parceria com o Petrov. E ele continuou com você. E aí acabou, foi. E aí, pra mim foi até bom, né? Pois Porque agora ele tem uma tranquilidade maior para estar trabalhando comigo. Eu vejo assim que ele mudou bastante. Hoje em dia ele fica mais atento aos meus problemas. Hoje pode dizer que você a principal atleta do Petrov é você. Sim, ele tem outros atletas, mas no feminino só pra mim que ele dá treino. E tem alguns atletas masculinos também, tem 2 italianos e os brasileiros também que ele acaba ajudando. Acabou, né, aquele frio na barriga do tipo, a Zimbaeva tá aí hoje, ela é uma competidora como outra não, porque você já venceu ela 2 vezes. Você sentiu que ela tem medo de você hoje, isso é muito bom pra você, né? Sim, eu entro na competição diferente, pensando diferente.
O salto com vara feminino está muito equilibrado. Antes ela ficava acima de todo mundo. Então, como eu falei, disputava ali a segunda e a terceira colocação. Mas hoje em dia não. Hoje em dia são as 3 medalhas que estão lá para ser disputada e todas as meninas têm chance. Nossa, viu como a Fabi tá ficando bonita? Fabi Beltrame. Olha que linda. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Fabi. Enquanto você tá terminando sua maquiagem, só no mesmo assunto aqui, você tem alguém também, um calo no seu sapato, no remo? É bom ter esse calo pra, enfim, te ajudar a ser uma atleta melhor? Eu acho que é bom, mas o remo mundial está muito equilibrado também, né? Então não tem uma só, são várias, né? Principalmente as europeias aí, elas estão sempre no topo, assim. O remo mundial não seria o mesmo sem a Europa, assim. É o berço do remo, né? Então tem que estar sempre cuidando, assim. Então, mas não tem uma, que nem no caso da Fabi, tinha uma meta para ser. Não só, tem, assim, né? não. Tem. Não, você hoje é a meta agora também, né? Nessa categoria. Também. Por ter sido campeã mundial, né? O resultado, né, da medalha de vocês, que é histórica, teve todo o reconhecimento que vocês estavam esperando? Teve bastante, acho que talvez até mais do que eu esperava. Porque depois que eu ganhei a medalha, eu fiquei mais um tempo ainda lá na Coreia, até acabar todo o Mundial, fiz mais uma competição depois. Então eu ouvia o que as pessoas estavam falando aqui no Brasil da repercussão que estava sendo, mas eu não conseguia ter uma ideia assim quão grande que foi. Mas depois que eu voltei, minha mãe guardou todos os jornais, gravava o que passava na TV, então eu consegui ver, consegui assistir, as pessoas também vinham me falar. Então foi uma repercussão aí bem grande e eu acho que teve o reconhecimento mesmo que eu esperava, que eu acho que é muito legal isso, ver que as pessoas assistiram, torceram, se emocionaram. A Fabi teve festa no aeroporto. Tomou um susto? Tomei um susto. Foi muito engraçado, assim, mas eu me senti muito bem porque vi que tinha sido um negócio inédito mesmo. E até lá mesmo, na competição em Bled, na Eslovênia, o pessoal meio que ficou, assim, muito surpreso com o resultado, né? Porque o Brasil não tem resultado nenhum expressivo. O remo brasileiro fazendo história! Fabiana Beltrame vence a categoria! Logo que eu ganhei a medalha, assim, eu entrei no restaurante, todo mundo ficou de pé, aplaudiu, sabe? Assim, vinha atletas que eu tinha como ídolo, assim, e vieram me dar os parabéns, então foi um reconhecimento bem legal, assim. O Beltrame já fez ensaio sensual, tirou umas fotos bonitas, até pro site da Globo.com. Você já fez alguma coisa desse tipo? Eu já fiz algumas fotos assim, mais produzidas, eu até acho legal fazer umas coisas diferentes, eu me divirto, mas nada muito sensual. Não. Você já não consegue? A Beltrame também disse que não conseguia, chegou lá, fez, Nossa, foi super, difícil, foi muito difícil. Falou que não deu nem um champanhezinho, né? Pra dar uma soltada, né? Pra atleta mesmo, vamos lá. Vai de cara limpa mesmo. E aí ficaram lindas as fotos, mas assim, posar não de jeito nenhum. Não, assim, eu não tenho vontade, então por isso também que eu não faria, porque não é uma coisa que eu tenho vontade. Você também não? Olha, eu, até na época que eu fiz o paparazzo, até se me convidassem eu iria, mas hoje eu acho que eu não tenho mais coragem. Não. Depois que foi mãe, aí tem parece um pouco que disso, né? muda. Hoje em dia acho que eu não faria, não. Fabi, você espera encontrar a Zibaeva na Olimpíada? Em que situação? Como é que vai ser? Ela já tem o índice, né? Ela teve um ano ruim, mas o índice ela tem. Sim, não, ela já tem o índice. Eu também tenho o índice, mas eu tenho que confirmar o ano que vem, que é o que o Brasil exige. Mas eu acredito assim, eu conto que ela vai estar bem na competição, que ela vai estar saltando alto e que eu tenho que melhorar minha marca para conseguir buscar uma medalha. Então eu conto com todos os atletas aí que estão saltando e eu acho ainda que ela vai. Para tudo! Uau! Que linda! Temos uma nova Obrigada. mulher aqui. Sim. Totalmente diferente. É tão diferente que quando encontro com você assim, produzido assim, você naquele ambiente de esporte, ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Porque a gente tá eu tô sempre de cabelo amarrado, com roupa de treino, e aí quando saio assim, nem eu me reconheço, imagina os outros. É assim mesmo, Fabi? É assim, até às vezes tem alguma festa assim que eu vou e as pessoas não me reconhecem. Até uma outra pessoa me apresenta, você aqui é Fabiana. A pessoa, tá bom, né? Fabiana? Aqui é Fabiana. E aí que começa a olhar, e aí a gente começa a conversar, e aí, você é aquela... A pessoa do vara. Eu, do salto com vara, isso! O seu assim, como é que é o seu? O meu é assim, ó. Você é aquela do... Aquela do... Agora vamos começar o tratamento na Fabi Moura, pra ficar tão estrela de cinema como você está agora.
No dia da competição de Eslovênia, que você conquistou aquele ouro importantíssimo para você, para o esporte brasileiro, para o remo, né? Que com certeza vai motivar muitos outros atletas, né? Que agora eles vão pensar, o Brasil consegue. O que você fez de diferente naquele dia? Nossa, eu não sei, eu saí muito decidida, assim. Eu saí decidida, mas na verdade eu não imaginava que eu poderia ganhar o ouro. Assim, eu queria muito uma medalha já seria um título inédito, assim, uma medalha inédita pro país. Só que eu saí assim, nossa, ninguém vai... Eu estava muito confiante aquele dia, acho que isso fez a diferença também. Porque do jeito que foi, nas eliminatórias eu estava fazendo mais ou menos os mesmos tempos, né, das outras concorrentes. E no dia eu abri 6 segundos delas e no final terminei com 4 segundos de vantagem. Então foi bem surreal assim para mim, não imaginava. E na água, durante aqueles 8, 7 minutos durante a competição, né? Quais são os pensamentos? O que mais bizarro na sua cabeça enquanto você está competindo lá? Não, quando eu estava assim, já bem na frente, né, nos 1000 metros, assim, na altura dos 1000 metros, na metade da prova, eu olhava assim, eu não acreditava que elas estavam tão atrás, aí eu olhava para trás assim para ver se tinha... Será que não tem ninguém na minha frente? Não é possível, eu não conseguia acreditar, assim. E aí eu remava cada vez mais forte, assim, para chegar logo, para elas não terem tempo de me alcançar. Então foi, assim, emocionante. Quando eu cheguei, que vi que eu tinha ganho, nossa, foi emoção pura, assim, muita emoção. Mas você vem, na hora que você está na água competindo, dá para pensar em alguma coisa ou não? O foco é tão grande que você só consegue imaginar, eu preciso chegar lá. Eu assim, não consigo raciocinar muito, vamos dizer assim, né? Porque um esforço físico é tão intenso que a gente tem que se preocupar ali com a técnica mesmo, para que não dê nada errado e consiga fazer o máximo possível naqueles 2000 metros, né? Então pensa mesmo na técnica e na força ali. Não pensa nada? Não pensa nada. Você já está sentindo a mudança do pessoal, o respeito pelo remo, o esporte ficar um pouquinho mais popular, as pessoas conhecerem os atletas, os resultados, enfim. Você já deu tempo de sentir isso ou ainda muito cedo? Não, já deu para sentir a procura maior também nas escolinhas de remo, né? Já foi feito até reportagem com isso, as meninas começando, né? Porque me viram na TV. Então, quando há divulgação maior, com certeza o esporte é mais difundido e a gente se torna mais conhecido e os outros atletas também, né? Fabi, é muito difícil ser atleta no Brasil ainda hoje? Principalmente em um esporte que não é tão difundido quanto o remo, né? Agora que começou, a confederação conseguiu patrocínios novos aí, eu também, mas no início, assim, a gente primeiro tem que ter os resultados para depois vir o apoio, né? E na verdade tem que ser o contrário, que é o que acontece nas grandes potências. Apoia para poder vir o Apoia resultado. na base, né? Que é todo o início da carreira do atleta para depois conseguir os resultados. Então é muito difícil, assim. Hoje eu consigo me manter do esporte, né? Mas tem muitos atletas aí que param por falta de incentivo, porque tem que trabalhar, tem que estudar, então é complicado. E a sua categoria, infelizmente, a categoria do ouro do Mundial não é olímpica. Não é olímpica, infelizmente. Agora, para os Jogos Olímpicos de Londres, eu vou ter que ou me juntar com uma parceira, né, para formar um double leve, para manter na categoria peso leve, ou então competir no esquife pesado, que foi o que eu competi em Atenas e Pequim. Que infelizmente não seria o ideal, né? Porque não ficaria tão competitiva quanto na minha categoria leve. E você teria que engordar? Eu teria que ganhar mais uma massa muscular para ficar mais justo, né? Porque as outras competidoras têm 70, 80 quilos. Tem 59? 59 é o peso que eu tenho que competir no leve, né? Até 59? Até 59, né? 59 e 100 Limite. gramas já é pesado. Você já teve problema às vésperas de uma competição? Ih, deu uma engordadinha, como é que eu faço? Não, assim, eu nos treinamentos eu fico com 61, 62 quilos. Que não poderia competir daí? Não. E aí, quando chega assim na semana da competição, dou uma diminuída, assim, né? Perde 2 quilos assim? Ou até dá uma desidratada mesmo, aí pesa e aí vai lá e ingere bastante líquido e compete com 60, 61. Mas como é que faz para emagrecer 1, 2 quilos de um dia para o outro saudável, assim? Atleta, receita de atleta? Não, no meu caso, dou uma desidratada, né? Peso e depois hidrato de novo, justamente para ter a vantagem de competir, de repente, com 1 ou 2 quilos a mais, que pesadinha. faz a diferença também, né? Tá. Peso leve. O pessoal costuma fazer isso, então, para fazer faz no bastante limite. Isso. No né? limite,
que a pesagem é 2 horas antes da competição, né? Então a gente tem de 2 a 1 hora para pesar e depois se hidratar, se alimentar do jeito que quiser para depois competir bem. Agora, assim, olhando hoje, né? Final de ano, pouco tempo para a Olimpíada, né? Se for pensar em mudança de peso e tudo mais, é bem mais difícil você optar por isso do que trazer uma companheira, ou é mais difícil encontrar uma companheira com teu nível para ir para uma Olimpíada? Vai depender tudo da seletiva que vai ter ainda, seletiva nacional, para decidir isso tudo, né? Eu ainda não sei, eu espero que tenha umas meninas boas aí. Você vai ficar ali na seletiva só olhando, né? Vou ficar torcendo muito mesmo, porque eu acho que se tiver uma menina andando junto, dá para formar um barco competitivo, finalista mesmo, até medalha. Mas independente de 2012 agora, eu quero fazer um trabalho, um ciclo todo para 2016 e aí sim conseguir mesmo um resultado melhor. Fabi Beltrame, você quando se viu maquiada, né? Você não me reconheci. Agora a gente vai ter o mesmo efeito com Fabiana Müller. Tá pronta, tá linda. Também tá nesse... Olha, deu uma olhadinha no espelho e vai falar, nossa, gente, como tô diferente. Nossa, ficou lindo. Tá lindo, né? Tá legal, gostei, adorei. Agora tem a festa, né? Então, né, vamos ter que programar aí, ó. Mas antes da festa, nossa próxima atividade de vir... Vocês merecem uma massagem pra relaxar. Que delícia. Não foi nem ensaiado, né? Então estão preparados para esse momento de relaxamento? Tchau 2011. Vamos, acho que recuperar as energias aí pro próximo ano. O próximo ano vai ser duro, então tem que... Então, vamos bora relaxar. Daqui a pouquinho tem mais Fabiana Müller, mais Fabiana Beltrame aqui no Spa Relaxamento, Glamour, Momento Diva e muito mais conversa também. Não saia daí no próximo bloco. Esse programa especial, florido, com as Fabianas aqui, nesse bate-papo gostoso. E agora vocês vão receber essa massagem relaxante com a Esmeralda. Esmeralda, tem como você explicar, né, o que você vai fazer? Vocês vão receber um tratamento corporal, onde tem uma massagem relaxante com óleos essenciais. Depois a gente vai aplicar uma máscara, que é uma máscara que tem ação desintoxicante. Ela vai ter uma ação também de hidratação na pele e ação firmadora. Tudo bem pra vocês? Maravilha. Como a gente utiliza os óleos essenciais, então tem todo o envolvimento do relaxamento, do bem-estar. Vocês vão adorar. Ai, tô precisando mesmo. Elas merecem, né? Depois de um ano puxado, com resultados tão bons, né? Então, trocar de roupa, né? Porque desse jeito não vai dar pra fazer massagem, então vamos trocar Vamos preparar. Então, garotos, tchau. Ó, tchau, tchau. Tá gostoso, gente? Tá uma delícia, muito bom. Bom, né? Deu um soninho. Dá pra continuar a entrevista ou vai afetar um pouco as respostas? É capaz de afetar. Ninguém aqui costuma fazer massagem uma vez por semana para relaxar, uma reflexologia, qualquer coisa assim, relaxante? Bom, eu faço uma massagem para recuperar mesmo no treino, mas acho que não é tão relaxante assim, não. Nossa, o treino dói, né? Eu vejo só os atletas... Ai, dói muito, né? Dói, não é porque, gostoso? principalmente porque a gente tá dolorido, né, no treino. Então, quando tem que apertar bastante para soltar a musculatura. É uma massagem bem profunda, então não é tão relaxante assim, não. A gente pode dizer que 2011 acabou pra vocês? Férias, total? Já estão pensando em 2012 ou ainda tem treino? O que vocês vão fazer agora nesse finalzinho de dezembro? Não, já tem treino, dezembro já começa a treinar pro ano que vem, então não dá pra ficar muito tempo parado, não. E entre Natal e Ano Novo sempre tem um treininho também. É mesmo? Eu também, como pré-olímpico já é em março, né? Então não dá pra ter parada nenhuma, assim. Eu tive depois do Pan-Americano uma semana de férias mesmo, sem fazer nada, mas depois já comecei a me movimentar de novo para poder estar bem em março e também nos Jogos Olímpicos, né? E os seus treinos, né, Fabi? Você tá tentando subir alguns centímetros ali, né? Como é que está essa subida? Bom, tô bem no comecinho dos treinos, ainda fazendo bastante a parte física para recuperar a forma, começar a ficar forte de novo. E Fica fraca você? Tô. Eu fiquei um mês parada depois do Pan-Americano, então a musculatura vai toda embora mesmo. Então tem que começar devagar, para começar a fortalecer, para evitar lesões também. E treinar muita técnica, que com essa técnica eu vou conseguir ganhar esses centímetros a mais aí que eu quero pro ano que vem e quem sabe chegar nos 5 metros. Você já saltou 5 metros? Não, nunca. No treino, vou confessar pra você, o máximo que eu já saltei
Foi 4,65. Não dá para saltar a sua melhor marca em treino, assim, é praticamente impossível. Não tem como testar? Então a sua melhor marca você só faz em competição? Sim, porque no treino não estou tão veloz. Eu não pego as varas que eu pego em competição, então eu pego umas varas mais flexíveis, né, mais fracas, para estar saltando no treino. Só na competição que eu uso aquela vara, então o atleta tem que saber que ele tem que ir lá e fazer o salto, pegar aquela vara, que a vara vai funcionar do jeito certo e jogar ele lá para cima. Como é que faz, então, quando você for testar os 5 metros, vai ser na Olimpíada, assim? Vou tentar os 5 metros, é assim, nessa tensão mesmo? Sim, é na competição. Então, por isso que o psicológico é muito importante também, né? Ter essa tranquilidade, que não é uma marca absurda, que é possível fazer. Então, tem que manter a cabeça, assim, muito focada também. E se você pensar, não vou conseguir passar, não vai dar certo, tá muito alto, não vai conseguir mesmo. No seu caso, né, Beltrame, o seu complicado é saber como que você vai treinar, se é sozinho ou em dupla, né? Eu ainda estou nessa dúvida, né? Mas eu espero aí que mesmo sendo numa ou na outra eu consiga um bom resultado. Eu vou estar treinando muito para isso. E no caso do remo também é um pouco parecido. Os tempos que a gente faz no treinamento não são os tempos que a gente faz na competição, né? Porque na competição a gente está mesmo no pico, então é aquele máximo. E tem alguém te puxando sempre, os adversários do lado, então é o que a gente consegue dar o máximo ali na competição. Agora, essa vida de atleta, de dar entrevista, não como essa, que essa é muito legal, eu aposto que é melhor, né, que já fizeram. Sim, com certeza. Com certeza, essa é melhor. Mas assim, ao longo dessas entrevistas todas que vocês deram aí na carreira de atleta, qual a pergunta mais irritante que já fizeram pra vocês? Aquela que, nossa, de novo, isso não aguento mais. Uma coisa que me perguntaram milhares de vezes. Foi sobre a história de Pequim, né, da Olimpíada. A da vara que sumiu. Então eu já expliquei muitas vezes. Essa quando pergunta assim, não, de novo. Não, lógico que eu tenho que explicar. Eu sei que as pessoas ficam curiosas para saber, sofreram junto comigo, então eu explico na voz, mas eu já respondi milhares de vezes. Fora as piadas, né, Fabi? Sim. Onde tá a vara, Fabi? Todo mundo faz essas brincadeiras. Mas eu vi uma entrevista sua que você fala que vocês mesmos fazem piada, né? Sim, a gente faz entre a gente mesmo no treino. Teve até uma vez uma competição que o masculino estava competindo e as atletas estavam atrás dos técnicos e a gente estava só prestando atenção no que os técnicos estavam falando. E se você pensar de uma outra forma, não pensar no esporte, assim, fica muito engraçado. A gente estava Reproduz um diálogo, então. Reproduz um diálogo dos técnicos de salto com vara. Pega a vara mais dura e entra mais na vara. Nossa, era assim. Se você não pensa na parte técnica, aí fica bem estranho. Você já está acostumada. Às vezes você está falando assim, vão pensar bobagem do que eu estou falando. Não. Sim. Toda hora, né? Então, por isso eu tento explicar muito bem com palavras de leigo, às vezes, não com as palavras que a gente acaba falando mesmo. Porque tem alguma palavra que vocês falam no treino que não dá para falar assim, senão o pessoal vai levar. Tem. Fala só uma, por exemplo, momento relax. eu peguei uma vara mais dura para saltar, a vara tá muito mole. Então, uma vara menos flexível, mais flexível, tem que falar nos termos mais técnicos, né? Pra não ter maldade na cabeça de ninguém, tá vendo? No remo não tem não tem problema no remo. Se tiver a mente bem poluída, ainda tem, porque o negócio do remo e tal, né? Remo entra, remo sai, então é complicado também tem essas coisas. Cuidado também. E qual é a sua pergunta que te irrita muito, Fabi? Olha, não é nem que me irrita, mas é uma pergunta muito frequente, assim, como que eu comecei? Entendeu? Eu já expliquei. Eu já expliquei várias vezes. Mas é normal, né? A gente tem que ter paciência.